Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Adoro Ciência. E o tema de hoje é sistema digestório. Aproveita, já se inscreve no canal se você não for inscrito. Clica aqui no sininho para não perder nenhum vídeo. Bom, vamos lá, gente. Então, o sistema digestório é um conjunto de órgãos que tem a função de processar o alimento e absorver os nutrientes. E agora nós vamos ver separadamente a função de cada parte do sistema digestório e realmente o tipo de digestão que ocorre em cada órgão. Vamos lá. Bom, gente, a digestão humana ela pode ser classificada de duas formas: física ou mecânica ou química enzimática. A digestão física não vai alterar a composição do alimento e a digestão química vai alterar por ação de alguma enzima que vai ser produzida em algum órgão durante o processo de digestão. Então a digestão começa pela boca, a cavidade por onde o alimento entra. Entrou na boca, nós temos três partes que vão realizar a digestão. Os dentes, que vão realizar a digestão do tipo mecânica, como eu acabei de falar para vocês, ele não altera a composição do alimento. Ele só vai fazer o quê? Vai quebrar, cortar, triturar, amassar. Então ele corta, tritura e amassa o alimento. A outra parte da boca que vai participar da digestão é a língua. A língua vai fazer a função de misturar o alimento cortado, triturado, amassado pelos dentes com a saliva que é produzida nessa glândula. Então a língua é um misturador. Ela mistura o alimento com a saliva. E a saliva é produzida pelas glândulas salivares. E na saliva nós temos a primeira enzima digestiva, que é chamada de amilase salivar. E essa enzima vai iniciar a digestão do amido, que é um carboidrato que a gente ingere, por exemplo, em alimentos como batata, arroz, macarrão. Então a amilase, a enzima vai ter que combinar com aquilo que ela for digerir, seja no começo, seja no final. Então a amilase vai fazer a digestão, vai iniciar a digestão do amido, quebrando essa molécula em moléculas menores chamadas maltose. Bom, assim que o alimento sai da boca misturado ali com a saliva, ele vai passar pela faringe, esôfago até chegar no estômago. E ali no meio do caminho, o esôfago tem uma comunicação com a traqueia. Então temos a faringe aqui, o esôfago, para chegar até o estômago. E aqui a gente tem a traqueia. E na laringe temos essa estrutura chamada epiglote, que é como se fosse uma tampinha. Ela vai fechar o canal da traqueia no momento da deglutição. Por quê? Na traqueia, o sistema respiratório, não pode entrar nada que não seja gasoso. Então, enquanto o alimento estiver passando por esse tubo, se essa tampinha estiver aberta, tem risco do alimento sólido ou líquido passar para a traqueia. Não pode. Então a epiglote fecha essa passagem e o alimento passa até chegar ao estômago. Mas em alguns momentos pode acontecer uma falha causada por nós mesmos dessa epiglote se abrir. Quando a gente está engolindo e resolve falar, ou resolve tossir, ou resolve dar risada, o que acontece? A epiglote, por uma questão de sobrevivência, para ela é muito melhor você estar com o seu pulmão para receber oxigênio do que receber alimento. Então ela se abre porque ela acha que você precisa respirar, o alimento tenta passar para a traqueia, mas o pulmão não deixa. Ele vai mandar um jato de ar tão forte, mas tão forte, que você vai expelir essa substância sólida ou líquida que estiver tentando entrar no pulmão. Isso é o engasgo. O engasgo é um mecanismo de sobrevivência. Então quando estiver engolindo, não tente falar. Não tente fazer isso em casa, porque a sua epiglote vai abrir, você vai engasgar e a gente chega até a chorar, porque é um processo bastante doloroso. Não façam isso. Bom, passou faringe, esôfago, são apenas canais de passagem, não ocorre nenhuma ação
enzimática nesse processo, apenas o movimento desse músculo do esôfago que vai empurrando o bolo alimentar até chegar ao estômago. No estômago, o bolo alimentar no caso, passa a se chamar de quimo e vai ficar lá cerca de 2 a 4 horas em processo digestivo. E o estômago produz algumas substâncias. Uma delas é o suco gástrico, que contém ácido clorídrico, um ácido extremamente forte, essencial para eliminar micro-organismos que a gente possa ingerir, principalmente em alimentos frescos. Às vezes a gente não lava direito uma fruta, uma verdura, acaba entrando esse micro-organismo no nosso corpo, no nosso trato digestório. E aí o ácido clorídrico se encarrega de eliminar esses micro-organismos. Então elimina micro-organismos, que podem ser vírus, bactérias, ovos de vermes e por aí vai. Porém, esse ácido é extremamente forte, ele é capaz de corroer a parede do estômago. Mas o próprio estômago produz uma substância que vai se proteger desse ácido, que é um muco gelatinoso que envolve a parede interna do estômago, que protege desse ácido clorídrico. O ácido só vai ser produzido quando a gente estimular. Então, quando a gente começar a mastigar, o estômago já começa a produzir. Essa produção não é constante 24 horas por dia. E a outra substância que o estômago produz é chamada de pepsina. E como eu falei para vocês, a enzima vai ter que rimar, ou ela vai ter que combinar com aquilo que ela vai digerir. Então a pepsina, ela vai transformar a proteína em pedaços menores. Então é no estômago que se inicia a digestão da proteína. Então inicia digestão da proteína. Então, como eu falei para vocês, tem que combinar. Depois que o quimo sai do estômago, ele vai chegar ao intestino delgado. E a primeira porção do intestino delgado, que tem cerca de 30 centímetros, é chamada de duodeno. O quimo está extremamente ácido, que acabou de sair do estômago, que tem o ácido clorídrico. Então, tanto a bile quanto o suco pancreático, que são produzidos em órgãos anexos ao sistema digestório, vão jogar substâncias no duodeno para neutralizar o quimo. E aí ele passa a ser chamado de quilo. Então o fígado vai produzir a bile, que fica armazenada na vesícula biliar, e a bile se encarrega de uma função específica. A bile também é conhecida como nosso detergente natural. O que ela vai fazer? Ela vai pegar as partículas grandes de gordura que chegam, nessa massa de alimento e transforma em pedacinhos menores. Então a bile, ela vai quebrar a gordura. Isso no duodeno. Então o fígado joga a bile para cá. E aí ocorre a quebra da gordura. Ao mesmo tempo, o próprio intestino já produz um suco chamado suco entérico, que também tem algumas enzimas que vão digerir alguns carboidratos e lipídios. E ao mesmo tempo, o pâncreas e o seu suco pancreático, que é lançado ao duodeno, contém algumas enzimas que vão finalizar o processo de digestão. Então a digestão finaliza por completo aqui no duodeno. Então do suco pancreático, a amilase pancreática finaliza a digestão de carboidrato. No caso, o amido, ele vai terminar de ser digerido aqui. A lipase finaliza a digestão de lipídios. Então, os lipídios foram quebrados em partículas menores aqui no duodeno por ação da bile. E aí já vem a lipase e digere, realmente age sobre essa gordura. E mais duas enzimas aqui, a tripsina e a quimiotripsina, que vão finalizar a digestão das proteínas. E aí se finda o processo de digestão efetivamente no nosso sistema digestório. Passado esses 30 centímetros, o quilo
vai para outra parte do intestino delgado, onde ocorre a absorção dos nutrientes. Agora, gente, o quilo, que é aquela mistura de enzimas mais o alimento, chega à porção final do intestino delgado, que recebe o nome de jejuno íleo. O intestino delgado por completo tem cerca de 6 metros, fica todo enrolado na nossa cavidade abdominal. E no intestino delgado é onde vai ocorrer somente a absorção dos nutrientes que foram digeridos até o duodeno. Quais nutrientes? Os carboidratos, os lipídios, proteínas e algumas vitaminas, principalmente as vitaminas que são solúveis em lipídios. E como que é a estrutura interna do jejuno íleo do intestino delgado? Por fora ele é um tubo liso, por dentro ele tem vários dobramentos, chamados de vilosidades. E enquanto o quilo está passando por aqui, ele fica preso entre essas vilosidades, que quando a gente olha mais a fundo, ainda tem mais velocidades ainda, que a gente chama de microvelocidades. E essas microvelocidades e velocidades aumentam a superfície de contato do intestino com o quilo, favorecendo uma melhor absorção dos nutrientes. Então o alimento está passando aqui, o quilo na verdade, junto com o alimento, e começa a atravessar essa parede, cai na corrente sanguínea esses nutrientes e a gente vai utilizar em algum momento. Agora vamos ver a parte final do processo de digestão. Agora chegamos à porção final do processo de digestão. Então o quilo que estava circulando ali, né, pelo intestino delgado, por aqueles 6 metros, sendo reabsorvidos todos os nutrientes, chega ao intestino grosso. Então a absorção de nutrientes se encerra quando acaba o intestino delgado. A partir do momento que o quilo entra no intestino grosso, se encerra a absorção dos nutrientes. Então ele vai percorrer cerca de 1 metro do intestino grosso e aqui o intestino começa a reabsorver água. Por quê? Até esse processo, o quilo ele é líquido e nós, como organismos terrestres, não podemos perder água, porque pode causar desidratação e a desidratação leva à morte, ponto. Então o intestino vai nos livrar da morte, vamos dizer assim. Então ele reabsorve essa água para ela voltar ao nosso organismo, porque precisamos de água no organismo, e o quilo vai se solidificando, vai ficando mais pastoso até chegar ao final do intestino grosso, que é o reto, e esse quilo ser eliminado na forma de fezes. Além da reabsorção de água, sais minerais também são absorvidos pelo intestino grosso e algumas vitaminas, no caso, vitaminas solúveis em água. Bom, gente, agora fica ligado que vem para vocês o desafio da corujinha. E aí, pessoal, conseguiram decifrar o desafio da corujinha de hoje? Bem fácil, né? Então ela perguntou para vocês onde ocorre a digestão das proteínas e por quais enzimas. Então as proteínas começam, né? Inicia a digestão no estômago. Por qual enzima? Pepsina. E finaliza lá no duodeno. Por quem? Pela tripsina e quimiotripsina. Quimiotripsina e tripsina que vem lá do pâncreas. Beleza, né? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostou, deixa o like. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal se não for inscrito. Segue nas redes sociais e até a próxima aula.